Nos idos de 1936, quando do início da cidade, a comunidade se organizou para a construção de uma capela, para a realização dos atos litúrgicos coletivos da comunidade. Assim, nascia a capela dedicada ao Santo Antônio, e a partir dali servia ao padroeiro da comunidade. A imagem do padroeiro foi uma doação de Antônio do Couto Costa, mais conhecido como Tontônio Costa, um dos grandes devotos de Santo Antônio. A capela pertencia à paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, a única existente em Sousa, e tinha como vigário o padre Zacarias Rolim de Moura, mais tarde nomeado pelo Papa para ser o bispo diocesano de Cajazeiras, onde permaneceu até 1991, quando tornou-se bispo emérito da nossa diocese. No dia 8 de dezembro de 2004, a pequena capela de Santo Antônio foi elevada à paróquia de Santo Antônio, na cidade de Marisópolis. Desde então, a paróquia não apenas cresceu, mas também se fortaleceu, tornando-se um símbolo de fé e devoção para a comunidade local. A alegria e a fé do povo marisopolense refletem de forma genuína o espírito dessa caminhada, evidenciando a importância da paróquia no coração de cada fiel. Bom, o que eu tenho para falar sobre da paróquia, a paróquia para mim é tudo. Desde quando eu me engajei aqui, que eu cheguei aqui em 2005, em Marisópolis, que eu me engajei na igreja, para mim, a igreja para mim é tudo. Tudo. Uma pastoral que me fez parte, que eu participei, que hoje ela me marca muito, pastoral da criança. Sinceramente, ela mexeu muito comigo. Porque foi no momento que eu perdi minha filha. Em 2013. Ela me ajudava, ela fazia parte, né? Inclusive ela era líder da pastoral comigo. 20 anos de paróquia de Santo Antônio. O que a paróquia representa para mim? Uma nova vida. Vamos fazer de conta que eu tenho 20 anos, porque graças à paróquia eu descobri o sentido de ser igreja. Paróquia não é simplesmente a parede, um título. Paróquia é um modo de viver. Paróquia é o Cristo vivo. Então, eu, durante esses 20 anos, graças ao movimento Texto dos Homens, eu descobri o que é ser igreja. Desde cedo, o povo marisopolense depositou sua esperança em Deus e no seu excelso padroeiro, Santo Antônio. Aqueles que tinham Santo Antônio como protetor sentiram também a necessidade de intensificar sua fé por meio da oração. Assim, em meados de 2001, buscando cumprir sua missão evangelizadora, o Instituto Jesus Missionário dos Pobres, através do Monsenhor Gervásio, solicitou ao padre Antônio Luiz, que era o administrador diocesano da época, a permissão para exercer a missão do Instituto na então Capela de Santo Antônio. O nosso Instituto chegou a Cajazeiras, foi fundado em 1985. Eu morava em Patos. De Patos eu fui para Natal, onde abri a primeira casa de formação. E no ano 1990, Dom Zacarias renunciou e o padre de Natal foi eleito bispo de Cajazeiras, era amigo e colega. Eu achei que estava em tempo de voltar à minha diocese, né, e trazer o comecinho do Instituto, era um comecinho. Então chegamos aqui em 91.
Dom Matias tomou posse da diocese no dia 11 de novembro de 1990 e já começou a trabalhar, me nomeou coordenador diocesano da pastoral. Eu vim de Natal, ele me nomeou coordenador diocesano da pastoral, deu esse prédio velho, acabado, estragado, era tudo baixo. Ele deu para nós ajeitamos com a graça de Deus, ficou uma casa habitável, porque esse terreno pertencia ao colégio, né? Ele partiu para cá, né, para o nosso instituto. E com a graça de Deus, nós saímos, porque era tudo estragado, nem a diocese queria, então passou para nós. Em 1990, acontece que nós precisávamos ter um espaço pastoral. Como é que o Instituto Missionário não tem onde exercer a sua missão? De 2001, começo de abril, eu liguei o telefone para o padre Antônio Luiz, que era o administrador diocesano. Antes eu tinha falado com o Mangueira, se ele permitia a gente exercer a pastoral na capela de Marisol. Aceitou, é claro, coitado. A paróquia de Padre Mangueira era enorme. Basta dizer que pega do município de Pombal até encostar em Cajazeira, não é? Era isso aí, né? Na parte mais pobre, mais marginal, né? E ele sozinho, magrinho, mas é extraordinário, ele é extraordinário, não é? E é claro que ele aceitou, me conhecia desde de rapazinho. E quando eu chego lá, encontro quem? Sim, mas então eu telefono para Padre Mangueira, Padre Antônio Luiz, dizendo: não se meta, porque nós não estamos assumindo nada, estamos ajudando o Padre Mangueira, não há nenhuma estrutura que pertence a nós. Ajudamos o Padre Mangueira fazendo nossa pastoral lá, e ele aceitou. Então, em abril, eu comecei então a ir falar. Apesar das grandes dificuldades da época, não há dúvidas de que, mesmo diante de tantos desafios, esse povo manteve-se fiel, foi evoluindo e fortalecendo sua fé. Meu nome é Ana Abreu, faz 62 anos que eu moro aqui em Marisópolis. Já participo desde que eu cheguei aqui da festa, primeiro mês de maio, que a gente andava com a imagem, visitando as casas, e não tinha nem altar na igreja daqui. Era uma mesa que a gente forrava, no mês de maio arrumava a igreja todinha, de noite uns noitários. Aí a gente fazia do dia 1º ao dia 31 de maio. Aí quando terminava o mês de maio, a gente já ia começar na festa de Santo Antônio. A gente começava a novena de Santo Antônio e a gente andava tirando comissão do dia 10 de maio a 10 de junho para fazer a festa de Santo Antônio. Só que no meu tempo, a gente não tinha essa que eu tenho hoje não, que a gente participava, saía atrás das casas de mesa, de cadeira, para botar nas barracas, porque não tinha essas coisas aqui para a pessoa alugar. Aí a gente fazia tudo isso. Quando terminava a festa de Santo Antônio, era 2 noites, 11 e 12. E o dia 13 era o leilão das coisas que sobrava, legumes, que sobrava, aí o leilão era no comércio daqui. Pronto, a festa daqui era assim, mas era muito boa, muito, muito bem mesmo. E a procissão de São Cristóvão foi um senhor que era caminhoneiro e ele fez uma promessa que a primeira viagem que ele fazia, o carro dele era fazer a procissão de São Cristóvão, no dia 11 de junho, na década de 50. Ele fez isso, o nome dele era Moura, e o nome da esposa dele era Júlia. Ele morava na casa que hoje é de Assisim, que Assisim mora. Aí os caminhoneiros
participava, e ele fez essa promessa, aí depois ele foi embora, morreu, foi embora, aí ficou. Quem tomou de conta há uns anos foi Antônio de Senhor Gomes, que era quem organizava a procissão de Santo Antônio, de São Cristóvão. Não tinha Santo Antônio na procissão. Aí a gente organizava a festa, era assim. Hoje em dia é muito bom a festa de Santo Antônio, porque você não se preocupa para estar tomando emprestado nada. É tudo alugado, o povo compra, o povo doa. É bom demais. Aí quando a gente terminava a festa, já ia preparando para o outro ano. A festa de Santo Antônio era assim. Quando eu cheguei aqui, em Marizópolis, só tinha 10 bancos na igreja. Era 5 de um lado e 5 do outro. Os banquinhos bem fininhos, bem estreitinhos. Os 3 primeiros casais que chegavam na igreja para assistir à missa, que a missa que era só de manhã, era Senhor Gomes, mais Iraci, seu Zé Braga, mais Dona Raimunda, e seu Medeiro, mais Dona Isaura. Eram os 3 primeiros casais que chegavam. Mas a igreja não tinha banco, não tinha, mas o povo era cheio. O povo assistia à missa e tudo. Missa que era de mês em mês. Quando foi em 2004, só quem ia para a procissão era São Cristóvão. Aí foi Lula, era coroinha, fazia parte, já era do seminário de Padre Gervásio também. Aí ele foi um dia conversando com o Padre Gervásio. A festa não é de Santo Antônio? Ele disse, Lula. E por que Santo Antônio não vai para a procissão de São Cristóvão, mas São Cristóvão também para São Gonçalo? Se a festa é dele, ele tem que ir na procissão também. Aí desde junho de 2004 que Santo Antônio também tem o carro de São Cristóvão e o carro de Santo Antônio, vai para a procissão. Aí aí deu certo. 2 carros e eles participam de tudo. Tudo que é da igreja aqui, meu filho participava. E o povo me chamava, era barata da igreja, porque em tudo eu estava aqui na igreja. Em tudo. Mas hoje, não vi como, nem porque a gente já foi ficando na idade, mas é uma idosa que faz. Na hora que precisar, suas ordens e tudo. Agora, tem muita coisa que eu sei da igreja. Quando eu cheguei, a igreja aqui era bem pequenininha. Pequenininha mesmo. Isso aqui era chão que tinha, e para lá era só a casa paroquial daqui, foi construída em 65. O padre Cipriano foi quem construiu a casa paroquial daqui. Foi em 65. Aí eles passou 4 anos, saiu em 69, deixou a casa pronta. Aí quando começaram a vir, aí vinha um padre, celebrava uma missa de mês em mês e voltava. Mas o padre que morou aqui 4 anos, na década de 60, foi o padre Cipriano. Depois ele foi embora para Campinas, deixou de ser padre, casou, continuou a família. Mas aqui em Marizópolis ele passou 5 anos. Aí depois ficou o padre Siqueira, vinha só nos domingos para celebrar a missa. Mas já cresceu muito. A igreja daqui era pequena, não tinha casa e tudo. Hoje em dia ela já é uma paróquia grande e muito bonita. Graças a Deus. Zefinha é extraordinária, vocês não sabem quem é a Zefinha. Zefinha é extraordinária. Ela não é inteligente, não é inteligente, mas tem a alma, tem um coração pastoral. Ela que fazia tudo e que mandava em tudo, até no dinheiro também, pobre, fraquinho, não tinha nada. Então a gente, chegando lá, acontece que Zefinha é nossa consagrada. Aí tá a coisa, né? Uma coincidência muito grande. Então com Zefinha eu não ia brigar, nem ela comigo, né? Ia dar muito bem. Porque ela já fazia consagrada aqui no nosso instituto, não é? Ela se consagrou em 92. Então, já tinha pegado o nosso jeito, né? O Zé Francelino. Zé Francelino era encantonado, porque quem mandava era a Zefinha
E ele obedecia a isso, não respeitava a Zefinha, não é? E então, ajudava no cântico, ajudava na organização. Eu sempre admirei nele, ele sendo secretário da prefeitura municipal, né? E aceitar, né, a liderança, inclusive, de Zefinha, né? Um dia eu perguntei a Zefinha, só Zefinha que abriu o sacrário, só Zefinha que dava a comunhão. Eu digo, Zé Pereira, como é? Francelino, né? Uhum. Ele disse, não, eu sou ministro da Eucaristia, mas a Zefinha não me deixa. O que é que eu fiz? Sem dizer nada a Zefinha, um dia eu chamei Francelino e dei... Deu a chave. Para ele de comungar. Aí tem que não ferir as pessoas. Né? Servas Pobres de Jesus Cristo, eu acredito muito que foi a nossa fundadora, Santa Catarina Casper, quem nos conduziu à missão aqui em Marisópolis. Porque me recordo muito bem, em 2018, né, um pouco antes até, 2018 foi anunciado a canonização de nossa fundadora, Santa Catarina Casper. E a canonização seria em outubro de 2018. E aí, coincidentemente, eu recebi uma mensagem de Padre Wagner, que era o pároco aqui de Marisópolis, querendo entrar em contato conosco, conhecer um pouco mais sobre nossa congregação, sobre nosso carisma, sobre nossa fundadora, porque ele encontrava muita semelhança entre o nosso nome, Servas Pobres de Jesus Cristo, e na época o Instituto Jesus Missionário dos Pobres, a qual ele participava. Então, a partir daí nós começamos a conversar pelo WhatsApp, e ele nos convidou para fazer uma visita e um trabalho com a juventude. Então, na época eu vim com uma noviça, e passamos 4 dias em Marisópolis. Acredito que foi no mês de agosto de 2018, antes da canonização, foi em outubro. Então, fizemos atividades, conhecemos muita realidade da paróquia, um pouco da diocese, visitamos algumas casas religiosas. E em uma outra oportunidade eu vim e orientei um retiro para os jovens, grupo de jovens. E então eu vim umas 2, 3 vezes antes da nossa fundação. E nesse período nós estávamos em decisão para abrir uma nova missão no Nordeste, claro, e estávamos em discernimento aonde seria essa casa, né, essa nova comunidade. E aí no nosso capítulo nós decidimos que seria Marisópolis, né? Fomos amadurecendo a ideia pós-capítulo e tomamos essa decisão. E foi quando a nossa fundação de fato aconteceu, num período muito crítico que estávamos vivendo, que era o período da pandemia, mas mesmo assim, no ano de 2021, as primeiras irmãs chegaram a Marisópolis, Irmã Maria do Carmo e Irmã Renata. 10 de outubro foi a data que nós tivemos a celebração de abertura da casa, de acolhida aqui na paróquia, e marcando um pouco esse início dessa caminhada que já estamos aqui há 4 anos. Acredito que isso foi um grande passo que nós demos enquanto congregação, mas ao mesmo tempo foi uma grande graça de Deus, né? Santa Catarina nos trouxe até aqui. A partir da sua canonização, ela conseguiu chegar aos ouvidos de Padre Wagner, e assim nós, Servas Pobres, também chegamos a Marisópolis. Então nós celebramos esse tempo de muita alegria junto ao povo. Nossa missão aqui tem dado muitos frutos, no envolvimento na vida simples, no envolvimento com as realidades, com o povo, com as pastorais, e ao mesmo tempo nessa vivência nossa, do nosso carisma, que é de fato ser presença na vida das pessoas, principalmente os mais necessitados. E seguimos, né? Seguimos a missão. Depois, em 2 anos, Irmã Maria do Carmo, Irmã Maria do Carmo foi para Fortaleza, eu vim, e aí morei mais um tempo com a Irmã Renata, e logo depois Irmã Maria Antônia veio, e Irmã Renata também foi para outra missão. Então, hoje, atualmente, somos eu, Irmã Kaila, Irmã Maria Antônia, assumindo a missão aqui em Marisópolis, com uma aspirante
que é fruto também da nossa missão já aqui, a Michele, que mora conosco. Então, é uma alegria muito grande celebrar esses 20 anos de paróquia. Somos muito gratas a Deus porque Ele nos trouxe até aqui e que a nossa missão sempre dê frutos, não só a nível de vocações, mas também daquilo que nós podemos contribuir para construir o reino de Deus. Então, obrigada sempre pelo apoio, pelas orações, pela amizade, por tudo aquilo que temos cultivado e construído aqui na paróquia de Marisópolis. E Santo Antônio, nosso padroeiro, nos abençoe e nos guie sempre na missão. A paróquia hoje é composta por 5 capelas: Nossa Senhora de Fátima, Menino Jesus, São Francisco de Assis, Nossa Senhora Aparecida e São Luís Gonzaga. As pastorais desempenham um papel essencial na vida de uma paróquia, sendo expressões concretas na missão da Igreja de evangelizar, acolher e servir. Por meio de diversas atividades, elas promovem a vivência da fé, fortalecem a comunidade e atendem às necessidades espirituais, sociais e humanas dos fiéis, seja na assistência aos mais necessitados, na formação cristã ou no incentivo do compromisso social. As pastorais atuam como instrumentos de comunhão e participação, tornando a paróquia um espaço vivo de encontro com Deus e com o próximo. Fundada em 2010, a Pastoral Familiar é uma pastoral orgânica composta pelos setores pré-matrimonial, pós-matrimonial e casos especiais. Sob a orientação do Padre Manuel, teve como primeiros coordenadores os casais Ticiana e Alfredo Mascarenha, e como vice-coordenadores Jarbas e Fabiana Paz, reunindo inicialmente 20 casais. Ao longo de 14 anos, tem se dedicado ao fortalecimento das famílias por meio de visitas de oração, encontros, retiros, projetos sociais como Pão da Vida e Casa de Maria, além da formação de noivos. Atua em comunhão com outras pastorais, reafirmando seu compromisso com a evangelização e o cuidado familiar. Bom, a Infância Missionária foi criada em 2015, com iniciativa do Padre Wagner, que na época fazia parte da coordenação da Infância Missionária e estava aqui na Paróquia Santo Antônio juntamente com o Padre Narciso. Hoje a pastoral está sendo reimplantada, pois passou um período inativa aqui na paróquia, sob a coordenação do seminarista Isaac, juntamente com o auxílio de Corrinha e Michele. No início, o número de crianças participantes era maior, diferentemente de hoje em dia, que deu uma reduzida, mas estamos perseverantes de que esse quadro vai melhorar, que em breve teremos mais crianças na infância missionária. E um grande marco que tivemos foi a perseverança de 11 crianças que se mantiveram na infância missionária e se consagraram, perseverando e se mantendo firmes na fé. Uma pastoral muito importante, que é dos acólitos, os coroinhas de nossa cidade. É o início de tudo da caminhada cristã na igreja. A partir do batismo, a criança, depois que faz a primeira Eucaristia, deve sim participar dessa pastoral, que é o serviço ao altar do Senhor. Pastoral da acolhida não tem um momento exato que foi criada a nossa paróquia, mas a partir de alguns párocos que viu a necessidade de reunir novas crianças, novos adolescentes para essa função, em 2016, fizeram a primeira organização, um grupo que era na época do Padre Wagner, e formaram a coordenação dos acólitos de nossa comunidade. Alguns jovens da nossa cidade assim foram apresentados perante a igreja como servidores do altar. A iniciativa dessa formação veio de alguns párocos da nossa paróquia, pois eles propunham em criar novas turmas de acólitos para intensificar o número de coroinhas, sempre buscando a participação dos jovens na Santa Missa na igreja. Hoje, essa pastoral está bem estruturada. Ela faz encontros, tem momento de espiritualidade, ela se reúne mensalmente para dar formação, para estar sempre preparando aquelas crianças
para melhor servir no altar. Aí tem algumas diferenças, vamos dizer, de antes, quando não tinha essa organização, para hoje. Hoje a pastoral conta com encontros e formações, que é formada pelos membros mais velhos, já preparando os mais novos para substituições futuras. Tem encontros litúrgicos. Também hoje a pastoral conta com a disponibilidade de 19 acordos. Tem 19 pessoas servindo na igreja. Aí a gente pode perguntar, tem algo que marcou essa pastoral durante essa caminhada? Recentemente tivemos o primeiro grande encontro de espiritualidade com todos os coroinhas da cidade, também do sítio, que pertence à paróquia. Foi um momento de grande enriquecimento espiritual e de confraternização entre os membros. Hoje, os coroinhas são coordenados por 4 pessoas. 4 pessoas encabeçam essa turma, que é Arthur, Micael, Tailane e Alana Vitória. A pastoral dos coroinhas, eu gosto de dizer, que é o início do trabalho do jovem na nossa paróquia. A partir de ser coroinha, ele aprende a amar a sua igreja. Trabalha até os 16 anos e logo após concluir essa idade, ele vai dar um novo passo, vai para o grupo jovem, para poder assim continuar a sua caminhada de fé na nossa igreja. A Legião de Maria, ela é um movimento, não é pastoral. Ela foi iniciada no dia 14 de maio de 2005 também, por coincidência, mês de maio, né? Foi fundada pela irmã Maria de Lourdes Mota, né? Tendo a gente, nessa época, tendo o apoio também do padre Renato, né? Que era o pároco daqui, da matriz de Santo Antônio, né? E na época também, a presidente era Maria de Lourdes Lins, a presidente ficou como presidente, né, do presídio, que nesse tempo só existia um presídio, hoje são 3 presídio, né? Era Maria de Lourdes Lins. Que foi fundado esse presídio, eram 29 membros que participavam, né? Hoje, ao todo, os 3 presídios tem 42 pessoas participando da Legião, porque hoje tem esse presídio, que foi o primeiro que foi fundado, que é a Rainha da Paz, né? Aí tem o presídio Mãe de Deus e tem o Rainha dos Apóstolos, que inclusive é o que eu participo. A Legião de Maria também, estamos andando, né? Com um pouco de dificuldade também, porque a maioria são idosas, porque na verdade os membros da Legião são os membros do apostolado. Quando eu vim entrar na Legião, eu acho que foi no ano de 2010 para 2011, por aí, a convite da minha tia, né? A minha tia participa, de hoje ela participa, e ela fez o convite e eu comecei a engajar na Legião de Maria. Mas para mim foi uma benção. Está sendo uma benção, né? Sim, na época que eu participava, em 2013, foi no ano que eu perdi minha filha, né? Aí foi que eu me engajei mais ainda. Me engajei na igreja, principalmente na Legião de Maria. As irmãs, que a gente chama irmãs, né? E irmãos legionários, me deu a maior força, o maior apoio, né? Nesse momento, né? Foi o que me marcou muito. Hoje, quem coordena a Legião aqui na paróquia de Santo Antônio sou eu, a minha pessoa, como coordenadora da Cúria. Porque assim, a Legião de Maria, ela tem esses 3 presídios, né, que funcionam aqui na paróquia, que inclusive eu faço parte de um. Aí tem a Cúria, que a Cúria pertence agora a Cajazeiras, o Comite Cajazeiras. Aí o Comite de Cajazeiras já pertence à Régia em João Pessoa. Aí da Régia já tem o cenáculo no Recife. A Pastoral da Comunicação, mais conhecida como PASCOM, entre os nossos paroquianos, ela teve o início da sua articulação desde lá de 2015, mas só foi oficialmente introduzida em nossa paróquia no ano de 2017. A ideia da PASCOM ser introduzida aqui em nossa comunidade foi do Frei João Batista. E a partir daí, sob a coordenação de Catarina Abrantes e André Estevão, a nossa PASCOM começou a ser desenvolvida e integrada em nossa comunidade. Claro que nem tudo são flores,
No começo foi muito difícil a adaptação da Pascom em nossa comunidade, por se tratar de uma cidade pequena, pela questão da vergonha também, de vir aqui na frente e gravar para todo mundo. Então, tivemos sim os nossos desafios. Mas aí, com a chegada de Padre Wagner aqui em nossa comunidade, né, que ele entrou de fato como pároco, ele incentivou Catarina, com o auxílio dos dois, né, e dos demais membros, a Pascom começou a prosperar. E aí deram início à gravação da Santa Missa, começaram a fazer a cobertura de eventos aqui em nossa paróquia. A Pascom teve muitos pontos marcantes ao longo desses anos, mas um dos pontos centrais dessa pastoral foi na festa do padroeiro de 2018, onde a Pascom fez um vídeo que viralizou, não só na comunidade, como na região, e vieram até paróquias, comunidades do Ceará entrar em contato conosco para fazermos vídeos semelhantes. Sal da terra. E se o sal não tiver sabor, com o que há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Santo Antônio é exemplo de ardente pregador do Evangelho. A Pascom é muito necessária em nossa comunidade, sempre foi necessária, ela é o elo entre as pastorais, mas é inegável que o boom mesmo da Pascom, o momento em que ela se mostrou mais necessária foi durante a pandemia, onde as igrejas foram fechadas, nós não podíamos ficar juntos para vir à missa, e foi aí, graças ao andamento da Pastoral da Comunicação, que as pessoas, mesmo em casa, tiveram acesso, puderam participar da Santa Missa, puderam rezar o terço conosco, não ficaram sem o acesso, não ficaram distante da igreja, porque nós, como membros da Pastoral da Comunicação, levamos a Santa Missa até eles, né? Com a intercessão de Santo Antônio, graças a Deus, todas essas pessoas tiveram acesso a essas informações, à Santa Missa, ao Santo Terço, fazendo a comunhão espiritual, e graças a Deus tudo caminhou muito bem, a pandemia passou, mas a Pascom continua sendo necessária, não só em caso de doença, mas principalmente em casos de pessoas acamadas, pessoas que não podem vir à igreja, mesmo não existindo pandemia, mas pessoas que não podem vir, pessoas debilitadas, elas ainda têm essa dificuldade. Então, a Pascom faz esse serviço lindo de levar o Evangelho, né, de evangelizar através das redes sociais. Hoje, nós temos um ponto muito forte em nossa pastoral, que é uma ação social em que nós trabalhamos, que é a oferta solidária, onde todo último domingo do mês nós convidamos os paroquianos a doarem 1 quilo de alimento para as pessoas carentes da nossa comunidade, né? Desses quilos de alimentos doados, nós montamos cestas básicas e doamos para pessoas carentes daqui dos bairros da nossa cidade, indicadas pelos nossos próprios irmãos paroquianos. É um serviço, é uma ação social que tem ajudado bastante a comunidade, né? Da comunidade para a comunidade. Graças ao nosso bom Deus, tem funcionado e vai funcionar cada vez mais. Atualmente, o nosso coordenador é Alisson Kennedy. O que podemos dizer que mudou de antes para hoje? Continuamos perseverantes, mas muita coisa mudou. Tanto a questão do acesso, como a questão da facilidade também. Os nossos equipamentos, que antes, embora existissem as transmissões, eram feitas de maneira muito mais complicada. A gente usava um pedestal para apoiar o celular, era cada um com seu próprio celular, fazendo o que podia fazer. E hoje em dia, graças a Deus, a Pascom, a paróquia como um todo, nós temos 2 celulares, temos o notebook, temos o sistema de som, sistema de vídeo, temos câmera, e não é câmera tipo TechPix, igual nós tínhamos antigamente, que nem era nossa, na verdade, eram da comunidade, dos membros da pastoral que ajudavam. E hoje em dia temos nossa própria câmera, nossos tripés, temos tudo, graças a Deus, e sempre trabalhando cada vez mais na evangelização através das redes sociais. Ministros da Palavra. Essa função, ministro da Palavra, essa pastoral, foi criada aqui na nossa paróquia de Santo Antônio em 2002. A gente foi instituído no dia 6 de junho de 2002, alguns membros da nossa comunidade, no caso, a minha pessoa, Agamenon, Alfredo, Vanderleia, temos no sítio a Renata,
também faz parte, lá, e a Dara. São cinco ministros extraordinários da palavra que foi instituído para a função de quê? De levar a palavra de Deus naquelas comunidades que não tem padre. A palavra de Deus deve ser proclamada, deve ser anunciada todos os domingos, todas as semanas, naquela localidade onde tem uma capela, não tem um padre. Aí foi criado o ministro para poder dar esse suporte. Não tem a Santa Missa, mas tem a celebração da palavra. Então, aqui na nossa paróquia de Santo Antônio também tem essa função, tem esses membros que geralmente participam nas festas de padroeiro, onde as comunidades convidam aquele ministro, vai fazer a celebração, quando não tem a oportunidade de ir um padre. Então, os ministros têm essa função de levar a palavra de Deus. Tão importante como a Santa Missa, em virtude de você estar proclamando a palavra de Deus. As pessoas ainda têm receio de participar, de assistir, porque muitas vezes dizem, não é a missa, é só a celebração da palavra, mas a gente se alimenta da palavra de Deus também. Então, esta é a função do ministro, é de anunciar, de levar a palavra de Deus, aquela localidade afastada, onde tem dificuldade de ter padre, e o ministro leva a sua palavra. E a nossa paróquia, também nesses 20 anos, teve a felicidade de ser agraciada também com esse presente, de ter ministros para dar suporte nas comunidades. Nós temos 5 comunidades, 5 capelas. Então, às vezes o padre não pode celebrar e nós, como ministro da palavra, vamos sempre estar à disposição para dar suporte a esse movimento. A Pastoral da Liturgia é um serviço da Igreja que se dedica a preparar e realizar as celebrações litúrgicas, com o objetivo de garantir a participação ativa de todos os fiéis. A Pastoral da Liturgia é um serviço que é composto por aqueles que amam e vivem a liturgia de maneira frequente e com uma formação básica ou aprofundada. Além disso, é a maneira pela qual os cristãos celebram a morte e ressurreição de Cristo, de forma a renovar a fé e o culto a Deus. Na nossa paróquia de Santo Antônio, antigamente a Pastoral da Liturgia era composta apenas por algumas pessoas que se propunham a ler. Hoje, a nossa pastoral é bem vasta e conta com um número expressivo de participantes, sendo eles leitores, salmistas e grupos de cântico, sendo composta por 5 grupos de cântico, sendo eles o grupo Reaviva, o grupo Maranata, o grupo Magnífica, o grupo Jesus, Maria e José, o grupo do ECC, do Encontro de Casais com Cristo, e a Irmã Calha. Atualmente, a pastoral é coordenada por Scarlett Regiane. Com isso, destacamos a importância da Pastoral da Liturgia na vida litúrgica da nossa paróquia e que possamos cada vez mais servir com amor e dedicação ao altar. O apostolado da oração, para ser sincero, ele não é uma pastoral, e sim um movimento, né? Ele deu início no dia 5 de agosto de 2005, né? Teve o apoio do Padre Renato, foi quem, nesse tempo, era o pároco da nossa cidade, né? Aí tinha como a presidente, né, na época, era a Dona Zefinha, Josefa Maria Salas, né? Mas poucas pessoas conhecem ela por esse nome, né? Que é Zefinha Lopes, né? E hoje, quem está na coordenação do apostolado é Jaclene, né? Jaclene hoje é quem está à frente do apostolado. Milena, hoje o apostolado, a maioria são idosos, né? Tem um pouco de dificuldade porque as idosas, você sabe, tem problema de saúde, né? Mas aos poucos está caminhando, né? A pastoral da juventude tem em torno de 29 anos de idade. Exemplo, quer dizer que ela foi fundada em 1995, por aí. Já é longa, é uma das mais velhas. Conheço muitos amigos meus que também já fizeram parte dessa caminhada e dá muito testemunho. Foi criada por a irmã Joaquina, tem em torno, como eu disse a você, de 29 anos, na nossa paróquia dessa caminhada. Hoje, a pastoral permanece a tradição com essa pastoral da juventude, ela tem um vínculo maior ligado às festividades do padroeiro. Ela, eu acho que quando ela foi criada em torno disso, de organização, de preparação, da carreata dos santos, aquele movimento que
enfervesce o jovem, aquele momento de alegria. Ela ainda hoje é atuante. E hoje mais ainda, hoje ela já tem mais apresentação de peça, estão mais engajados a procurar a história da paróquia e assim estão vivenciando diretamente. Mas o foco principal sempre é a festa do padroeiro. Eu acredito que o maior marco e a diferença é essa atuação, que antes, que nem eu disse no início, era mais voltada, era só o mês de junho. Hoje não, eles já estão mais durante o ano todo trabalhando. Mês de maio, as festas religiosas, a Semana Santa, com a apresentação de peças, na festa do padroeiro, com a apresentação da vida de Santo Antônio. Os jovens estão bem atuando em nossa paróquia. O marco dessa pastoral foi, além de ser resgatada da juventude e a carreata do santo, também é o interessante são as peças, que nem disse, as peças teatrais que eles vêm realizando. E os encontros e a captação de jovem. A gente vê um interesse maior durante esses últimos, vamos dizer, 10 anos para cá. Os jovens têm se interessado mais a fazer parte desse movimento da juventude em nossa paróquia. Hoje, com a alegria que nós temos pessoas atuantes que se dedicam, que a gente vê o esforço na pessoa de Lana Estrela, João Mendes, Guilherme Gonçalves, e tendo o apoio principal da formadora, que é a Irmã Calha, que vem incentivando muito os jovens a participar. E é até nesse momento que estamos gravando hoje, nesse sábado, dia 20, hoje é a 26, haver o movimento da juventude em nossa paróquia, realizada também pelo Grupo Jovem, onde se reúne mais de 100 jovens para poder louvar e agradecer ao Senhor. Também quero dizer da importância da Pastoral da Juventude. É uma continuidade. Coroinha, após sair dos Coroinha, o jovem não se afasta da igreja. Entra na Pastoral da Juventude, onde também exerce seu trabalho de serviço e evangelização. O ECC de Marisópolis teve início quando 10 casais do nosso município aceitaram o convite feito pelo Padre Wagner e Padre Dedé, párocos de Marisópolis e São Gonçalo, respectivamente, para vivenciar o terceiro encontro de casais com Cristo da paróquia de São Gonçalo, que foi realizado do dia 19 de julho ao dia 21. Após o encontro, o grupo, denominado Grupo Semente, ficou pertencendo à paróquia de São Gonçalo. O Grupo Sementes foi denominado União com Cristo, que foi coordenado pelo casal Seu Ednardo e Dona Edilma, casal da paróquia de São Gonçalo e que orientou o grupo durante um tempo. Depois, a coordenação do grupo ficou sendo exercida pelo casal Jean e Sheila e atualmente ele é coordenado pelo casal Flaviana e Jackson. No ano de 2020, os encontros do grupo União com Cristo tiveram que ser suspensos devido ao período de pandemia. Episódio esse e que um dos integrantes do ECC de Marisópolis foi acometido e veio a falecer, sendo ele Pedro, esposo da nossa irmã Micaela. Foi um fato muito triste que abalou bastante o grupo, sendo os encontros retornados no ano de 2023 com a perseverança de todos que compõem o grupo União com Cristo. Quando o Padre Cleides passou a ser o nosso diretor espiritual, houve a formação da primeira equipe dirigente de Marisópolis, sendo eles Flaviana e Jackson, casal Palestra, Maria do Carmo e Francis Jones, casal Ficha, Silene e Erasmo, casal Montagem, Maria de Lourdes e Antônio, casal Pós-Encontro, e Fernando e Danilo, casal Finanças. Em fevereiro de 2023, foi realizado o primeiro encontro de casais com Cristo da paróquia de Santo Antônio de Marisópolis, onde houve a participação de 24 casais, havendo a permanência de 23 desses. Um casal do nosso município, que já fazia parte em outra paróquia, veio também a compor o grupo de Marisópolis. Hoje o ECC da nossa paróquia é formado por 5 círculos, sendo eles União com Cristo, Harmonia em Cristo, União perante a Cristo, Cenáculo de Amor e Luz de Cristo. Atualmente, a equipe dirigente foi renovada, sendo composta por Francinaldo e Tibúrcio, o casal Palestra, Aparecida e Ivanildo, casal Fichas, Ana Maria e Joriocélio, casal Montagem, Ticiana e Alfredo, casal
pós-encontro, Maiara e Luan, casal Finanças. Atualmente, o SCC de Marisópolis vem desempenhando um bom trabalho na comunidade, sendo que aos 4º domingos do mês é celebrada a missa do SCC, composta por toda a equipe litúrgica de casais que participam, desde leitores, salmistas a grupos de cântico. Muitos casais já ingressaram em pastorais e esperamos que cada vez mais o grupo faça um bom trabalho, com dedicação, incentivo e proatividade. A Pastoral do Dízimo, ela foi criada em 2021, porque antes, bem antes atrás, aqui não existia Pastoral do Dízimo na nossa paróquia. O nosso dízimo que a gente devolvia antes de 2021 para trás, era deixado na secretaria, né? Com o secretário, bem antes, segundo Ritinha me falou, que acho que era na época de seu Zé Francilino, né? Ele quem recebia. Depois passou para, acho que Titica. Aí depois ficou sendo o secretário, né? Recebia na secretaria, né? Mas que a pastoral foi fundada mesmo agora no ano de 2021, né? Que deu início no dia 24 de novembro de 2021, com o apoio do padre Francisco Cleides, né? No início, a coordenadora era Sheila e Jean. E eles assumiram durante 1 ano e 3 meses. Na época que era Jean mais Sheila, eram 27 participantes, né? Na época. Hoje, quem está à frente da Pastoral do Dízimo é a Estela. E eu também, né? Junto com ela. Estamos caminhando. Hoje nós temos 34 agentes ajudando na Pastoral do Dízimo. É outra pastoral muitíssima importante na nossa paróquia, que é com que se mantém a casa paroquial, os funcionários, né? E tudo mais depende do dízimo. Então eu também deixo aqui, desde já, o convite àquelas pessoas que ainda não são dizimistas, que Deus toque no coração de cada um e venha fazer parte do dízimo da nossa paróquia, que é muitíssimo importante. Hoje, com a diferença que está tendo a pastoral, porque a gente tem aquelas visitas, sempre a gente visita as pessoas, né? A gente vai deixar na casa da família, a gente vai deixar, tem os agentes para isso, né? A gente vai deixar a carteirinha. Muitas das vezes, quando é o dia da missa, do dizimista, que é no 2º domingo de cada mês, aquela pessoa não pode vir à igreja, a gente vai lá, recolhe aquela carteirinha dele e traz para cá. Eu acho assim que é muito importante. Hoje, o que tem diferente é isso aí, né? Porque antes as pessoas vinham deixar na secretaria da paróquia. Hoje, aquelas pessoas não podem vir para a missa também, e nem a gente vai pegar na casa da pessoa, eles vêm deixar na secretaria, para o secretário da Baixa. O terço dos homens da nossa paróquia é um pouco mais velho do que propriamente a paróquia. Alguns meses. O terço dos homens foi criado especificamente no dia 15 de abril de 2004. Mesmo nessa época, nós éramos quase paróquia. Então, pessoas como Delzinho Abreu, Alfredo, Seu Bosco Leal, José Francilino, Cláudio de Titica, Carlos Jucá, fizeram parte desse início do Terço dos Homens. Na época, quase paróquia, tinha como administração o padre Renato, era o pároco da época. Então, teve esse início e até hoje o terço continua caminhando. É bom a gente sempre tocar nessa tecla. Eu já venho me perguntando há esses anos. Quem teve a iniciativa? Fiz algumas pesquisas, procurei informações de pessoas, mas nunca chego a um denominador comum, que nem eu disse no início. Essas pessoas que eu citei logo no início, quem teve a ideia, foi a iniciativa deles, dessas pessoas que eu citei no começo, que abriram as portas para esse movimento na nossa paróquia. Graças a Deus, caminhando bem. Graças a Deus, com visitas, celebrações, sempre anunciando a palavra de Deus,
procurando também fazer trabalhos que leve não só a palavra de Deus, mas apoio às pessoas com doações, com, como é que se diz, alimentos. Às vezes as pessoas simplesmente com palavras, a gente não evangeliza. A pessoa está necessitando muito mais do que palavras, de uma ajuda. Então o texto dos homens tem essa função hoje, de colaborar com as pessoas. Não só na parte espiritual, como na parte humana, de ajudas financeiras, de ajudas emotivas. Então o texto dos homens hoje tem esse trabalho na nossa paróquia, de levar a palavra de Deus e também de uma ajuda no que for necessário. Eu acho que pouca, porque o texto já nasceu com essa ideia. Lembro do início, eu não fui um dos fundadores, mas 3 ou 4 textos depois, eu já estava frequentando a igreja. E lembro-me de que tinha esse trabalho, teve essa ideia de rezarmos nas casas, de fazermos vaquinha para colaborar com os irmãos que necessitavam. E lembro até hoje, a primeira casa que nós saímos para rezar, quando teve a ideia de não só celebrar na igreja e celebrar nos bairros. A primeira casa que nós celebramos foi na casa de seu Chico Laurino, o pai de Delzinho. Foi uma alegria imensa. Então, desde este momento, a gente continuou a celebrar nas residências. Hoje, depois da estruturação feita pela Forani de Souza, temos como um grupo de coordenadores. Eu faço parte da coordenação como coordenador geral. Eu sou coordenador da paróquia de Santo Antônio. E tem o vice-coordenador é meu amigo José Nilton. Aí tem como tesoureiro o Washington, secretário Robério, segundo secretário Si, e o assessor de comunicação é Flauber. Aqui tem toda uma estrutura hoje para que o texto funcione. Então, é com muita alegria que a gente caminha com essa organização. O texto dos homens tem a agradecer a pessoas que já passaram no início, como o seu Pedro Abílio, que fez também parte, seu João Pindoba, José Francilino de Souza, em saudosa memória, José Pedrosa, que era conhecido como Zezão, também fez parte dessa caminhada, Bené fez parte também dessa caminhada, seu Pedro Padre, que também era um baluarte, que nunca deixou de viver essa pastoral durante esses 20 anos. Durante 20 anos, o texto dos homens sempre esteve a serviço da paróquia. É uma pastoral que não caminha só, caminha de acordo com a paróquia. Então, que as nossas pastorais também possam sempre caminhar junto, sempre orientado pelo pároco que está de plantão, para que assim melhor possamos servir a nosso Deus. Bom, a Pastoral da Acolhida, ela também teve iniciativa com o Padre Wagner, assim como muitas outras pastorais aqui em nossa paróquia, lá no ano de 2019. Atualmente, a coordenadora é a nossa irmã Jaine, e a Acolhida, embora tenha vivenciado muitos desafios, ela está caminhando para um bom futuro. A Acolhida faz um serviço excelente, um serviço maravilhoso em nossa paróquia, desde o momento de acolher até o momento de ajudar, o momento de servir. Em todos os momentos, a Pastoral da Acolhida é essencial em nossa comunidade. A Pastoral da Catequese também teve iniciativa com o Padre Wagner, enquanto ele era pároco aqui da nossa paróquia. E hoje em dia ela permanece muito bem em nossa comunidade, apesar das dificuldades, dos desafios, como em todas as pastorais tem, ela caminha muito bem, graças a Deus, né, e graças às nossas catequistas. De uns tempos para cá, podemos perceber muitas mudanças na pastoral, principalmente no que se diz respeito ao número de catequistas, que embora ainda não seja o suficiente, já temos mais do que tínhamos antes. O material usado também já está bem mais desenvolvido e, graças a Deus, como eu já falei, está caminhando muito bem. Hoje, a coordenadora da Pastoral da Catequese é a Beth, e um marco grande nessa pastoral foram os encontros iniciados na Capela Nossa Senhora de Fátima, no bairro Morar Melhor, facilitando assim o acesso para os moradores daquele bairro.
por ser um bairro distante, facilitando assim a adesão deles à catequese. A pastoral do idoso, ela, aonde eu sei, ela deu início aqui na paróquia de Santo Antônio, no dia 17 de agosto de 2010. Né? Hoje, também foi em 2010, com o apoio do Padre Wagner. Nesse tempo era o Padre Wagner que estava aqui, sendo o nosso pároco, né? Na época, quem estava à frente era Dona Alzira, né? Da pastoral. Hoje, quem está é Marineide Aristide. Assumindo, porque foi o tempo que ela perdeu, foi o tempo da pandemia, ela perdeu o esposo dela, como, né? Todo mundo sabe. Aí Marineide que ficou assumindo essa pastoral. Hoje ela está, eu acredito que desativada, viu? Porque assim, as 6 pessoas que tem hoje, que está à frente, mas segundo o Marineide me disse que não estão mandando as FADOP mais, né, para o Recife. No início, ela quando foi fundada, acho que tinha mais ou menos umas 12 pessoas. Hoje se encontra o quê? 6, né? Pessoas. E exatamente, não está ativa. Paroquianos de Santo Antônio Marisópolis, esta paróquia tão querida, a qual eu fiz parte, contribuindo como vocacionado, irmão do Instituto Jesus Missionário dos Pobres, ainda em 2007, 2006 eu estava entrando no Instituto e em 2007 eu pude contribuir como seminarista e tanto tempo já se passando, eu volto hoje, eu estou como superior do Instituto Jesus Missionário dos Pobres e acompanho, auxilio um pouco também ao Padre Cleides, que está como pároco desta querida paróquia, pequena, mas tão amada, tão eficaz no projeto de missão, de evangelização, né? E venho para deixar uma palavra de alegria, de entusiasmo, de alta estima com relação a estes anos de existência e de evangelização, visto que no próximo dia 8 de dezembro estaremos comemorando os 20 anos de existência, quando passou a ser paróquia. Então deixo desde já as minhas palavras de otimismo, mas também oração, agradecendo a todos aqueles que contribuíram na obra da evangelização. Por que não dizer o reino de Deus aqui nesta terra, nesta cidade, que aconteceu durante esses longos anos, 20 anos, já é uma caminhada muito favorável, muito boa. Então, estimados, queridos paroquianos, minha família também espiritual, quero neste dia agradecer a Deus, rezar, interceder por cada um de vocês que continuam hoje construindo este tecido evangelizador, este reino de Deus aqui na terra. Muito obrigado aos presentes, aqueles que hoje fazem parte desta paróquia missionária, feliz, alegre, e aos que já passaram, que deixaram as suas marcas positivas, as minhas orações e intercessão por cada um deles. Parabéns, paróquia de Marisópolis, paróquia Santo Antônio. A paróquia representa para mim uma felicidade imensa, porque eu conheci a igreja pequena, capela, e hoje em dia ela tem uma paróquia grande. Para mim e minha família, ela é muito bem, sinto muito feliz em ser marisopolense, porque tem uma paróquia muito, muito boa, graças a Deus. Que tem essa paróquia que se transformou, era uma capela e se transformou-se em paróquia, e hoje está, cada dia ela cresce mais. Eu me sinto muito feliz, me criei aqui, não nasci aqui, mas me criei aqui, como eu conheci
capela e hoje em dia eu conheço paróquia. Eu sou muito feliz na minha vida eu ser marisopolense e participando da minha igreja. Eu sinto muito feliz quando eu chego no domingo na igreja, que está aquele povo todo que eu entro e fico conversando, falando com todo mundo, brinco com todo mundo. É assim que eu sou. Eu sou uma pessoa assim, tem gente que não vai muito com a gente, mas tá bom. Quem sou eu? Pra Deus, que é o dono do mundo, não agrada a todo mundo. Imagina eu que sou uma pecadora, mas eu sou assim. Eu estou assim, vou morrer daqui a 100 anos, e quero que no dia quando eu morrer, que seja a coisa mais linda no meu sepultamento. O povo da paróquia, quem tiver, que ninguém sabe quem morre primeiro, pode até a gente morrer primeiro do que eu, desse, né, que ninguém sabe, mas eu só vou morrer daqui a 100 anos. Mas é muito bom, eu me sinto muito feliz em ter minha paróquia hoje, desde um ano. Eu digo minha, porque eu faz 62 anos que eu moro aqui, e ela era bem pequenininha, e hoje em dia está em uma paróquia, era uma capela, uma paróquia enorme, desse jeito. E cada dia ela cresce mais. E quem participar, que tiver assim, alguma coisa que não se agrade, dobre o seu joelho no chão e peça a Deus que Deus é tudo. O melhor é buscar Ele. Ele não precisa de nós para nada. Nós quem precisa dele para tudo. Eu agradeço a vocês em ter me convidado para dar essa entrevista. Não é muito boa não, mas na próxima, quem sabe é Deus, né? Daqui mais 20 anos, faz 40 anos, estou aqui de novo. Se Deus quiser, com a graça de Deus. De agradecer pelo convite que Scarlett me fez para participar, para falar um pouco dessas pastorais, né? Só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a vocês que estão aqui comigo. Às vezes as pessoas entram numa pastoral e se dedicam àquela pastoral, faz todo tipo de esforço por uma pastoral só. Mas não é a pastoral, é a igreja em si, é o Cristo. Você, a partir do momento que você descobre a igreja, você tem que descobrir o sentido que ela faz dentro de você, que é de servir. Então a paróquia de Santo Antônio, durante esses 20 anos, me transformou. Quando era no início, quando eu vinha para a igreja, todas as sextas-feiras, na época, lembro de minha mãe sempre me tocando. Hoje é dia do texto, meu irmão. Toda sexta-feira eu já sabia, eu vinha, mas ela tinha aquele compromisso. Então, desde 2004, quando foi criado, até hoje, que eu venho cada vez mais descobrindo o sentido da vida, de viver melhor, de servir melhor ao próximo, através da igreja, do ensinamento que a igreja tem a nos dar. Então este é o convite. Venha ser igreja, venha descobrir, venha fazer parte de algum movimento e você vai descobrir a verdadeira conversão. As pessoas dizem, eu me converti, mas não vem para a igreja, não participa, não se doa ao serviço da igreja. Muitas das vezes fica reservado àquela sua pastoral. Não, porque não é minha pastoral, eu não vou para a igreja. A igreja não é isso. A igreja é um serviço no todo. Às vezes a gente se dedica mais a uma, mas não pode esquecer do movimento geral. O que faz a igreja é esse movimento. Mas a gente tem que sempre centralizar a igreja em tudo. Então, eu já passei por um momento difícil, perdi pessoas queridas, e graças ao poder da igreja, desses 20 anos de caminhada, de aprendizado, com cada padre que já passou, cada um com o seu jeito de ensinar, do seu jeito de conduzir, de transformar as pessoas, eu me sinto cada vez mais forte, mais seguro naquilo que estou fazendo. E peço, convido a você, que ainda não faz parte, venha fazer parte da igreja. Busque seu lugar na igreja, seu espaço, e cada um tem seu dom. Não sinta inveja de ninguém. Faça o seu melhor, se doe. Nós temos exemplo da igreja de pessoas que se doam,
que gosta, que faz por amor. E quando faz por amor, a gente conhece. Não faz para aparecer. Então, eu, Agamenon, hoje, me sinto da igreja. Não é Agamenon, que antes era Agamenon do texto, não. Eu sou da igreja. A serviço da minha igreja. Aquelas pessoas que estão, sempre digo, todo padre que chega, estou aqui a serviço. Da maneira que o Senhor conduzir, estou. Então, esse é o verdadeiro sentido de ser igreja. E a igreja de Santo Antônio, para mim, é a minha vida. Faz de conta que eu nasci durante a igreja. Apesar, eu fui batizado, cumpri todos os sacramentos da igreja. Mas, a partir da instituição, como paróquia, durante esses 20 anos, é que eu verdadeiramente me descobri como cristão. Então, a paróquia me transformou em uma nova criatura. Então, faça esse convite a cada um. Venha fazer parte dessa alegria de celebrarmos conosco esses 20 anos de caminhada que você só tem a ganhar e a ser feliz. Ó Santo Antônio, vem proteger este povo humilde que roga a Deus, que pede, ameniza o meu padecer. Vem Santo Antônio, vem nos socorrer. Ó Santo Antônio, vem proteger este povo humilde que roga a Deus, que pede, ameniza o meu padecer. Vem Santo Antônio, vem nos socorrer.